Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon do canal novamente, e hoje galera vamos falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade, como se origina, como se manifesta e como enfrentar, né, esse mal do século, né, segundo o psiquiatra e psicólogo Auguste Curry, é o mal do século. Bom galera, desde já vou começar pedindo para vocês deixarem o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa também algum comentário aqui, vamos estar fazendo essa interação, né, entre a gente, vamos trocar essa ideia e também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos conteúdos. Bom galera, então, ansiedade não é o problema, ansiedade todo mundo tem, o problema é quando essa ansiedade é em excesso. Então, a definição basicamente é que a gente anseia algo, né? Algo que está no futuro, vamos dizer. Então o tempo é o futuro, a ação da ansiedade é na mente e é uma coisa que ela pode ser genética, bioquímica e psicológica. Então essa ansiedade ela faz a gente ter a sensação de que tem algo bom e que eu não estou lá. E isso gera expectativas e gera estresse na gente. E a gente não pode deixar de falar da ansiedade boa, né? Porque a gente pode, por exemplo, ansiar se desenvolver, a gente pode ficar na expectativa de uma pessoa legal que vai vir ao nosso encontro, então eu fico naquela ansiedade boa, naquela vontade, né? Nossa, que legal, foi uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e que extraordinário que vai ser isso. Então tem essa questão da ansiedade boa também. E segundo o psiquiatra e psicólogo que eu falei agora há pouco, Auguste Curry, é o mal do século. Por quê? Porque está afetando muitas pessoas, muitas vidas, muitos jovens, e as pessoas estão tendo prejuízos significativos na vida por conta dessa ansiedade. Vamos falar um pouco mais de como é a ação da ansiedade, né? A ansiedade e o medo para o cérebro é como se fosse quase que a mesma coisa, bem parecido, porque antigamente, né, na savana africana, quando a gente, por exemplo, Homo sapiens, né, o ser humano, ele precisava se alimentar. Então, por exemplo, se eu fosse caçar uma capivara, eu não teria que prestar atenção só naquela capivara, eu teria que prestar atenção na capivara e no dente de sabre, que poderia vir me atacar. Ou seja, esse medo gerava uma ansiedade, e a ansiedade, ela gera o estresse. Então a gente percebe que isso tem uma carga evolutiva nessa questão, uma carga genética que a gente pode trazer dos nossos antepassados. Então, a questão sobre a ansiedade que a gente tem que mudar agora, nesses tempos modernos, é a nossa relação com ela. É a forma que a gente vai enfrentar, porque se a gente não tiver uma inteligência emocional, a gente não vai saber como estar lidando com essa ansiedade, a gente vai ficar muito disperso. Então, o que a ansiedade faz? Ela deixa a nossa mente agitada, estressada, inquieta, impaciente. Então, quando a gente está com muitas coisas na vida, a gente acaba ficando perplexos porque falta uma gestão de atividades, né? Ou seja, eu teria que fazer uma coisa, eu teria que fazer outra, e agora eu esqueci o que eu tenho que fazer e estou meio perdido porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então gera uma ansiedade, gera uma expectativa. E a gente vive numa era, não sei se eu posso dizer assim, era, mas em tempos. Essa não é a questão, mas a gente percebe que tem muita informação em escola, TV, jornais, trabalho, videogame, internet, celular. Então tudo isso gera uma certa pressão psicológica na gente. A gente não foi criado ou não fazíamos isso antigamente. Então são muitas informações e o nosso cérebro está tentando se adaptar a uma questão. Então ele está tentando dar um salto evolutivo, só que é complexo para a gente dar esse salto quando a gente tem muita informação e quando a gente não gerencia, sobretudo, essas informações. Essas coisas que eu falei, né, trabalho, enfim, cobrança, preocupação, videogame, internet, quando é em excesso, tudo isso satura a nossa mente, impede a absorção do que realmente importa, né? Então acaba gerando uma alteração na construção dos pensamentos, principalmente dos pensamentos saudáveis. Então a gente fica com aquela sensação de insegurança, às vezes a gente fica com um vácuo e aquela sensação de que deveria estar fazendo algo, mas eu não estou fazendo. Então às vezes eu acabo fazendo outra coisa no lugar. Daí que vem aquela questão de você querer comer, querer gastar, querer de repente fumar,
Então é esse mecanismo que a ansiedade faz na gente. É tipo assim, eu devia sempre alguma coisa, tipo, eu deveria sempre alguma coisa, sempre aquela sensação que tá faltando algo ou que algo não está completo. E uma coisa que é muito importante pra gente saber, para poder controlar essa ansiedade, é ter um propósito de vida, né? Para onde que eu tô indo? Não necessariamente um lugar, mas para onde que eu vou mentalmente? Como eu quero estar? Que bem-estar que eu quero viver? O que você está esperando da sua vida? Porque se você não souber, se a gente não souber, a gente não chega. É igual aquela questão que o professor Mário Sérgio Cortella estava falando sobre uma referência ao filme Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é interessante a gente saber, a gente programar, a gente até analisar e pontuar: isso aqui é meu sonho, isso aqui é minha vontade de fazer, olha, eu tenho um compromisso, olha, eu tenho uma agenda para fazer, e estruturar isso, porque a gente vai diminuir os nossos níveis de ansiedade. Então a autoescrita, você escrever, por exemplo, o que você sente, desabafar para alguém, isso tem uma grande relevância para estar diminuindo o nosso nível de ansiedade. E a grande questão, a mais revolucionária de todas, também é saber como a mente funciona, como eu estava falando, ter um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. E a gente, fora tudo isso, você tem que pegar a sua vida e como que eu vou fazer para ser o protagonista da minha vida? Como ser protagonista da vida se eu não sei como eu mesmo funciono? Então você se conhecer, aprender sobre si mesmo, aumenta muito a sua possibilidade de estar diminuindo os níveis de ansiedade. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, então já é um autoconhecimento, você já está crescendo para você ter uma nova mente. E isso faz todo sentido, porque quando você se conhece, você acaba entendendo um pouco daquele paradigma socrático. Talvez muitas pessoas não conhecem, mas Sócrates, um filósofo, né, ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem que se conhecer. Não que tem que, ninguém tem que nada, mas se você quer sair da ansiedade, é bom você se conhecer. E uma coisa que a gente tem que entender também é a questão da neuroplasticidade, porque o nosso cérebro, quando ele tem novas informações, ele acaba fazendo novas sinapses e chegando a conclusões diferentes. Então a gente não quer chegar a uma conclusão doente, que é no caso da ansiedade, que pode se tornar uma coisa mais grave lá na frente, que é a depressão. Então a gente tem que mudar algumas crenças, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas os vídeos aqui eles estão numa sequência. Então você tem crenças limitantes e essas crenças elas podem fazer você ficar ansioso. E se você não entender como funciona esse seu parâmetro de crença, você acaba tendo pensamentos sabotadores. Você não pode deixar sua mente sozinha ficar no controle. Você meio que tem que domar o seu cérebro, porque a nossa mente ela nos engana. Então é muito interessante ter autoconhecimento. Eu acho que esse é o principal de tudo desse vídeo. Se conhecer. Autoconhecimento é revolucionário. É muito bom também, cientistas, neurocientistas também agora eles afirmam muito sobre a questão da meditação, né? Sobre a questão de você parar, respirar, desacelerar os pensamentos para você ter uma clareza, né? Porque a gente está sendo atacado o tempo todo por informações, né? Por informações boas, ruins, mas que não perdem o caráter de informações. Então você parar, às vezes, mesmo que seja ali 10 minutos, ficar em silêncio, só prestando atenção na respiração, isso faz com que os seus pensamentos se estabilizem. Isso vai estar desacelerando você. Porque às vezes mesmo a gente parado, deitado na cama, às vezes fica pensando: nossa, mas amanhã eu vou ter que trabalhar. Nossa, agora eu fiz aquilo ali, eu vou ter que terminar. E amanhã eu tenho que continuar. Olha, tem isso aqui, uma tarefa acabada que eu não fiz. Ah, mas eu vou esperar, depois eu continuo escrevendo. E atualmente fica assim, falando. E você acaba que não está no controle, você está sendo uma consequência de tudo aquilo que você não resolveu. Então você tem que ter um autocontrole. Então por isso que eu falei para vocês que é interessante você ter um diário, você mapear os seus sentimentos, você se controlar, sobretudo se amar, gostar de si mesmo, sabe? Correr atrás de aprender, de tentar, de se esforçar para diminuir os seus níveis de ansiedade, porque isso vai fazer mal para sua saúde. E sobretudo, não se apavorar, né? Anotar as coisas principais que você tem para fazer, mudanças, tarefas,
e começar a fazer uma coisa por vez, né? A gente sabe que geralmente a gente tem muitas mudanças para fazer, mas o importante é dar o primeiro passo, porque os subsequentes vão vir no seu momento. Então você vai estar dando prioridade a cada coisa no seu devido momento. E é assim que a mágica acontece. Você vai fazer isso, depois você vai ter uma carga de dopamina, que é uma sensação de dever cumprido. É o hormônio da felicidade. Você vai ficar bem, nossa, olha, eu concluí a minha tarefa. Eu anotei e cumpri a minha tarefa. E você vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, você consegue treinar o seu cérebro. Da mesma forma que você se sabota, é ansioso, você consegue treinar o seu cérebro para você ter mais disciplina, para você ser regrado, para você correr atrás das coisas, para você ter paz de espírito, sobretudo. Então, você tem que dar a sensação ao seu cérebro de que quem está no controle é você, né? Você quer ter uma vida plena, então para isso é muito interessante você saber como agir e sobretudo saber como reagir ao seu cérebro, aos seus pensamentos que já estão prontos. Então galera, esse foi um vídeo aqui que eu falei um pouco sobre ansiedade. Eu vou pedir para vocês deixarem esses comentários aqui embaixo em relação ao assunto, né? Eu tentei esclarecer o máximo possível em um curto espaço de tempo para não deixar o vídeo também muito longo. É um assunto complexo, é um assunto que envolve múltiplos outros fatores, é lógico que tem alguns casos isolados, mas basicamente é dessa forma que a ansiedade funciona, né? A gente fica ansioso por coisas que às vezes não faz nem sentido, e uma ansiedade vai se juntando com a outra e vai aumentando, né? E é como eu falei no vídeo anterior, começa no SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, que depois vira uma ânsia, sabe? Uma ansiedade. E essa ansiedade pode virar uma depressão, que é um quadro clínico, psiquiátrico um pouco mais complexo e um pouco mais agressivo em relação à forma como seus próprios pensamentos te tratam. Você vira uma consequência dos seus pensamentos. Então, a gente tem que ter essa ciência, né? Que se os nossos pensamentos eles são bestas, feras, como eu já falei aqui, você tem que virar um domador. Você tem que domar os seus pensamentos, senão quem vai sofrer a consequência é você. Então é isso, galera. Para combater a ansiedade, vamos aumentar a nossa inteligência emocional, vamos ter contato, né, com conteúdos mais relevantes aí, e assim a gente acaba trabalhando essa questão da neuroplasticidade, tá entendendo como funciona essa cabeça. E continua assistindo os próximos vídeos que a gente vai estar falando mais sobre assuntos desse gênero. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, deixa o like aqui embaixo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado, estaremos aqui novamente.